Passa entrar, irmãos, passa entrar. Chorororo, sonorerite, vendere, senderarão, a adoração, ele é imprescindível no ministério profético. Os outros ministérios parece que não tem tanta necessidade da adoração, mas o ministério profético ele flui bem melhor quando ele tem uma adoração. Davi fala, né? Mais ou menos assim: adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi tinha uma noção que a maioria das suas guerras eram espirituais, conquistadas no reino espiritual, que a nossa guerra é contra a carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, dominadores. Então, muitas vezes, quando Davi ia para a guerra, Deus falava com ele: não, você não vai guerrear, faz o que eu te mando. Se esconde aqui que eu vou lá por trás e pego o inimigo, vai por aqui. Então, o que acontece? Quando eu peço para estar ministrando a adoração, você lembra? São as três, as forças armadas, né? Tem o exército, a aeronáutica e a marinha. Terra, ar e mar. Okay? Na esfera espiritual, nós também temos adoradores, intercessores e proclamadores. Então, enquanto eu estou proclamando a palavra, ok? Tem um brother ali que está fazendo uma batalha espiritual para mim nos ares. Porque quando você estabelece a adoração, em meio a louvores, Deus habita. Então o que acontece? A adoração dele vai cobrir esse lugar, vai abrindo o céu sobre esse lugar, vai tirando o impedimento, vai tirando estruturas que nos impossibilitam de receber direto de Deus. Porque o máximo que eu posso fazer para vocês é transmitir uma informação, mas revelação vem do céu para vocês. O mistério é esse: eu posso falar para você, meu irmão, mas é o Espírito Santo que vem e testifica. Está entendendo? Então, por isso aí não é um charminho, não é fundinho musical, não. Tá? Isso não, isso é uma arma de grande serventia. Davi, quando ele estabelece o reino dele, ele chama os profetas adoradores, e os profetas adoradores ficavam lá no alto da cidade. A cidade toda trabalhava debaixo daquela adoração constante, 3 turnos de 8. Só adoração lá em cima. É aquela adoração que cobria a cidade. É o campo de força. Como? É o campo de força. É um campo de força espiritual, isso aí. É exatamente isso. Eu sempre procuro deixar na minha casa um ponto de adoração. Eu tenho em cima, tenho um salão em cima, eu deixo o computador ligado ali, sempre tocando adoração ali. Ou estou ouvindo pregação, ou estou ouvindo adoração. Porque eu vou ocupando o lugar, eu vou ocupando o espaço. Ok? Então, isso é uma arma poderosa. Começando agora a aula, estamos aí, acho que é a segunda aula, né? Do Ministério Profético, acho que é o segundo capítulo hoje. Nós vamos dar continuidade falando sobre o Ministério Profético, o caráter do profeta, a característica do profeta, o porquê que eu estou falando sobre profetas com vocês. Quando eu falo sobre profetas, sobre o ministério profético, sobre os dons proféticos, eu falo isso para vocês por quê? Porque quando nós nos depararmos com esses dons, porque esse dom é necessário em nossas vidas. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 17, e Jesus mesmo deu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Tá? Então, esse dom profético, está me vindo aqui uma equiparação, é como se fosse assim, ó, eu montei um hospital e coloquei pediatra, coloquei médico da cabeça, coloquei médico do coração, coloquei médico especialistas, com vista ao quê? A cura, o aperfeiçoamento, para que a igreja não andasse doente. Então, apóstolos, profetas,
pastores, evangelistas e mestres. São dons de Deus, são ministérios de Deus, são ofícios de Deus, são facetas, são características de Cristo Jesus, que na soma dessas 5 mostra a perfeição de quem Ele é. O ministério profético, ele mostra a sensibilidade de Deus na terra. O profeta, ele é como, acho que eu falei na aula passada, ele é como um fio desencapado. Tá? Ele revela a tensão, a energia que estava no céu e ele traz para a terra. Davi, acho que já falei isso, não vale a pena repetir. Davi, quando estabelece e instaura o seu reino, ele vai lá e chama a tribo de Issacar, os profetas da tribo de Issacar, que eram homens entendidos no tempo, nos meios e nos modos. Sabiam o que passava no coração de Deus e falavam para Davi, agora é tempo disso, agora é tempo disso, agora é tempo daquilo. Você lembra que Jesus fala assim, pedir chuva em tempo de chuva? Parece uma coisa óbvia, mas tinha toda uma simbologia profética. Muitas vezes, quando nós pedimos aquilo que não é o kairos, que não é o tempo que Deus dá para nós, você pede, se esgoela de pedir e não recebe nada, ou você recebe uma porção diminuta. Por quê? Você está pedindo chuva em tempo de seca. Você não está pedindo aquilo que Deus quer te dar. Agora, por outro lado, quando você pede aquilo que está no tempo de Deus, dele te dá, você fala, Pai, aquilo já vem. Então, o que isso promove em nós? Um alinhamento. Então, a maioria das coisas, então nós gastamos, às vezes, tempo, energia espiritual, energia física, tentando fazer coisas específicas fora do tempo específico de Deus para nossas vidas. Então, o ministério profético, ele nos auxilia, porque de Gênesis a Apocalipse tem a vontade perfeita de Deus. Está aqui, 66 livros, 47 autores, tá? Tudo que nós precisamos está aqui. E toda a nossa vida está aqui, a minha, a sua, toda a sua está aí também, me assistindo, também está aí. Agora, como saber exatamente o que é a minha parte aí? E quando? E como? E nisso vem o ministério profético. O ministério profético, ele tem a incumbência de trazer o que Deus está querendo, a vontade perfeita de Deus para aquela igreja, para aquele indivíduo, para aquela igreja, para aquela denominação, para aquela cidade, para aquela nação ou para aquelas nações. Que Deus tem um plano específico, já pré-ordenado, esperando que haja um alinhamento da noiva com o noivo para que manifeste a vontade do Pai. Então o profético, ele traz direções específicas. Quem de nós não gostaríamos de direções específicas de Deus em nossas vidas? Eu recebi direções específicas de Deus. Eu ouvi palavras de profetas na minha vida que na hora foi muito bom. Na hora foi muito bom. 6 anos depois foi decisivo. Na hora foi bom. 6 anos depois foi decisivo na minha vida. 6 anos depois que eu estava passando por uma situação, aquela palavra profética, o Espírito Santo avivou aquela palavra profética que eu recebi. Eu falei, meu Deus, é isso. Isso é isso. Isso é isso. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso principal profeta é o próprio Espírito Santo de Deus. Okay? Nós não devemos sair correndo atrás de profetas. Muito pelo contrário. Quando Deus quer falar conosco por uma palavra profética, Ele manda que o profeta guarde você. Que é o profeta que está no ofício. Esse que te chama, profeta das nações, profeta à igreja, profeta, esse que te chama. Então, o nosso papel é estar fluindo com Deus.
mas estarmos receptivos, apenas estarmos receptivos à voz profética. E é interessante que o ministério profético, ele te permite que você julgue a palavra dele. Sabia? Muitas pessoas vieram no caráter profético falando comigo. O cara acabou de falar, eu falei para ele, eu não recebo essa palavra. Não recebo. Porque toda palavra profética ela tem que ter um embasamento bíblico. Ela tem que se encaixar em algum lugar entre Gênesis e Apocalipse. Ela tem que se encaixar. Que senão deixa de ser uma profecia e vira uma profetada. E tem muitas pessoas sendo guiadas por falsas profecias, por falsos profetas. E nós estávamos falando sobre isso. Você lembra que nós estávamos falando junto com o pastor Arthur? O que acontecia com os falsos profetas? Às vezes, acho que até às vezes até o profeta poderia até ser bom, mas uma profecia errada era condenada à morte por apedrejamento. Já pensou se a moda pega? Eu acho que ia ter muito profeta mudo aí. Não ia ficar saindo falando a torta direito. Uma profecia, ela tem que passar, quando ela vem do céu para o profeta, ela tem que passar pelos 3 ambientes proféticos. Ela tem que passar pela intercessão, pela adoração e depois proclamação. Quando eu recebo uma palavra profética, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar na presença de Deus e me colocar na presença de Deus, intercedendo por a palavra que eu recebo. Se for uma palavra aparentemente positiva, eu intercedo para que o inimigo não roube. Se é uma palavra pesada, negativa, eu intercedo a Deus para ver se ele muda a sorte. Então, a última coisa que eu devo fazer é receber uma palavra profética e sair correndo para falar aquela palavra. A palavra profética, o profético, ele tem que funcionar igual os mercadores, os viajantes do deserto. Eles levam uma grande quantidade de água nos seus camelos. O próprio camelo leva 40 litros de água, e ele leva também nos seus alforjes, também leva água. Mas tem um odre que ele leva leite. Ele pega e enche aquilo de leite. E é interessante que, você sabe, no deserto eu já falei, altíssima temperatura à noite, durante o dia e baixíssima à noite. Quanto tempo um leite dura sem coalhar no deserto? Rapidex ele coalha. Então por que levam o leite? Eles colocam o leite aqui. Por quê? Quando tiver já no período da viagem, ele já coalhou e virou queijo. Então ele coloca algo líquido, sabendo que daqui a um tempo ela vai se solidificar. A palavra de Deus, Paulo diz que ela é como leite. Você lembra do leitinho das crianças? Há palavras que você recebe, a palavra que a gente recebe, que a princípio ela é como um colostro, como aquele leite materno. Mas com o passar do tempo, ela vai amadurecendo dentro de nós. Ela vai criando substância. Judas 20. Porém, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Porém, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando eu ouvi esse trecho da palavra de Deus, eu estava no primeiro ano do seminário, na matéria Oração que Prevalece, o pastor Orlando Scaragolino, ele ensinando sobre padrões e níveis de oração. Ele usa esse versículo. Nessa época nós estávamos numa classe de 300, 400 alunos. Eu não sei o que aconteceu com os demais irmãos naquela noite, mas comigo, é como se aquela palavra tivesse saído da boca do pastor e ela tivesse viajado direto ao meu espírito. Pá! Você virou um rema. Eu saí da aula, porém, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito.
edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aí eu comecei, a palavra assim, edificando, a palavra edificar bateu na minha cabeça de uma tal maneira, que edificar na minha cabeça, no meu entendimento veio aquilo que cresce, edificando. Sempre que a gente fala de edificação, você fala de crescimento. Eu vou edificar uma casa, você vai fazer surgir. Edificar crescimento. Porém, vós, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Eu percebi que tinha algo em Deus que poderia fazer com que a minha fé crescesse. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas o que aumenta? Uma coisa é ela vir. Outra coisa é ela aumentar. Uma coisa é o leite, outra coisa é o queijo. A diferença entre o leite e o queijo é o tempo e a temperatura. E a condição do odre. A diferença entre o conhecimento que você tem e que ela se transforma em revelação é a ação do Espírito Santo. Então, quando eu quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. A palavra de Deus ela começa a se tornar matéria dentro de mim. Ela deixa de ser uma leitura e passa a ser uma fala. Ela passa a fazer sentido, porque é a voz do Abba falando conosco. O profético é nada mais do que a voz do Abba fluindo por intermédio dos seus canais proféticos. A vida do profeta, o profeta ele já é meio estranho por natureza, né? Nós já falamos isso. Vamos pegar a Bíblia, vamos pôr um pouco de Bíblia nessa conversa aqui. Vamos pegar o livro de Mateus. Vamos abra por favor no capítulo 3. Mateus capítulo 3, lê do versículo 1 ao 5. Naqueles dias apareceu João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de camelo, e um cinto de couro e um torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém em toda a Judéia e toda a província advance ao Jordão. Advance, está escrito aí? É chique, não? Advance. Vamos pegar umas características desse chapado aí. A roupa que ele vestia. O profético é aquele que vem sempre depor contra o sistema. Tá? Quando aparece o profeta em algum lugar, porque aquele lugar está errado. Entendeu? É que nem o fiscal. Entendeu? O profeta é o fiscal da parte de Deus. Tá? O profeta ele manifesta a vontade de Deus pela sua própria existência. Ele vem, onde o profeta já põe o pé, já começa a ver bagunça. A música antigona, avisa o formigueiro, vem aí tamanduá. Olha os camaradas, todo mundo some, porque ele tamanduá. Tá? Quando viu o profeta, o pessoal, todo mundo lá, dava a linha. Porque sabia que vinha algo da parte de Deus. Quando estava tudo bem, o profeta não aparecia. Agora, quando aparecia um profeta, é sinal que Deus estava vindo com um machadão.
Tá? Ele vinha para executar. Tá? Alinhamento. Arrependimento para um alinhamento. Para um real posicionamento de santificação de Deus. Agora, como é que o profeta julga o sistema? Vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos entender como é que é essas coisas. Vou falar do primeiro aspecto aí. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é a roupa dele. Que roupa que ele usava? Roupa slim, calcinha apertadinha, sapato bico fino, né? Paletó e gravata. Alô, meus irmãos, ao Pai do Senhor. Quero dizer que o Senhor está contigo. Esse era o estereótipo. Daquela época, eles usavam uma roupa de seda azul, esvoaçante. Uma roupa estranha para os ministros. Entendeu? Como é que ele aparece? Ele aparece com uma roupa de camelo, mostrando a velha ordem profética. A roupa dele, já mostrar para vocês, sistema errado. Se venderam. Vocês estão mais para Jezabel do que para Elias. A própria roupa dele dizia da onde ele vinha. Voz que clama no deserto. Ou seja, verdadeiros profetas não nascem no sistema. Verdadeiros profetas nascem no deserto. Verdadeiros profetas nascem aonde ninguém cria profeta. Ele surge do deserto. O que seja do deserto? Não de sistema religioso. Ele se manifesta ao sistema religioso, mas ele não é do sistema religioso. Entende? Ele é, mas não nasceu de dentro. Ele nasce de fora e vai para dentro. Agora ele vai para dentro com uma conduta, ele tem um estilo de vida, ele tem um estilo de ser que depõe contra um sistema errado, não um sistema certo, um sistema errado presente. É sinal que o sistema andou na palavra escorioses. O sistema está encurvado, está empenado. Ele vem desempenar o sistema por intermédio dele mesmo. Voz que clama no deserto. Ou seja, aonde ele foi formado? No deserto. O que é o deserto para o profético? O profético, o mestre, ele é treinado nas escrituras. O evangelista, ele é treinado no relacionamento. O pastorado é treinado no aconselhamento. O apostolado é treinado na administração. O profeta é treinado na solidão do deserto. Por quê? É na solidão, na solitude do deserto, que ele vai treinar os seus ouvidos espirituais. Eu passei 2 noites lá no deserto, lá na fronteira do Egito com Israel. Eu estava no hotel, me afastei assim. É legal o hotel, a frente do hotel, legal, maravilhoso. Lá o hotel não era prédio, né? Era horizontal. E todos os quartos no fundo, o quintalzinho, e era um murinho dessa altura mesmo aqui, ó. Se quisesse fugir do hotel, é só pular o muro e ir para o deserto. Você pode ir embora. Você vai morrer lá. Vai, troca. Então, eu pulei o muro, né? E fiquei no deserto assim à noite, cara. Sabe, a quantidade de estrelas que aparecem lá é algo fenomenal. Aqui por causa da poluição, das luzes, né? Você anda muito, cara. Anda muito, fica aquele negócio meio azulado assim. O deserto fica meio acinzentado, porque lá é um deserto de pedra, não é um deserto de areia. Né? Muitas pedras. Então ficava aquela coisa assim cinzenta, assim você andava. O silêncio faz barulho. O silêncio, ele penetra. Fica uma coisa assim, sabe? Parece que lá é silêncio mesmo. E aqui tem sempre um barulhinho, né? Sempre um caminhão, sempre um cachorro. Lá não, era um silêncio mesmo. E ali é naquele lugar que o profeta ele vai treinando. Porque o profeta ele vai ficar sempre como se fosse uma parabólica, né? Porque o ser humano ele pode ouvir
a voz de Deus, que é a sua própria voz, a voz dos homens, ou a voz de Satanás. Por isso que o profeta, ele tem que estar sempre isolado. O profeta, ele se isola. Por quê? Porque ele tem que treinar os seus ouvidos. Porque quando Deus fala com ele, ele vai ter que filtrar se é Deus, se é ele, se é pressão do sistema ou se é Satanás. Então, ele sabia, ele era um profeta que se ele recebesse uma palavra, se fosse de Deus e ele não pregasse, Deus o mataria, vamos dizer assim. Se ele recebesse uma palavra, se ele não recebesse uma palavra, pensasse que era de Deus e não era dele, ou era de Satanás, e falasse, ou seja, uma falsa profecia, ele morria. Então, a vida dele dependia da sua sensibilidade espiritual e obediência ministerial. E até hoje é assim. Os verdadeiros profetas dependem da sua sensibilidade espiritual. Porque ele sabe que muitas vezes ele vai ter que falar uma coisa que vai ofender. Agora, a palavra profética, ela vem para abalar o que tem que ser abalado, para estabelecer o que tem que ser estabelecido. O verdadeiro ministério profético vem para abalar o que tem que ser abalado, para estabelecer o que é necessário ser estabelecido. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Por isso o profeta ele é um apaixonado por Deus. Muito obrigado, você me ajudou bastante agora. Muito. O profeta ele tem que ser apaixonado por Deus. Porque vai chegar uma hora que a paixão vai ser provada. Porque vai ter uma hora que é assim, ó, se você não falar isso, nós vamos dar uma grana para você. Nós vamos gravar um CD para você, nós vamos dar o púlpito para você, nós vamos dar umas 30 igrejas para você pregar. Mas não prega isso, prega água com açúcar, prega groselha. Profetiza coisa boa, profetiza coisa ruim não, profeta. Deus está falando, ó, o irmão vai passar fogo. Aí os caras falam, se você falar isso, você não tem vaga aqui. Aí o profeta, se ele não for um apaixonado por Deus, ele preferir morrer do que ferir, falar uma palavra que não é. Porque o profeta, ele chega uma hora, um tempo na vida dele, que o próprio Pai Celestial, ele quita tudo. Ele tira tudo. Só que para você não. Porque ele quer começar a estabelecer uma relação com você a partir dele. Porque dessa palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. E Deus não faz nada na terra sem revelar antes aos seus servos os profetas. Não falou aos seus mestres, aos seus pastores, aos seus evangelistas. Falou aos seus profetas. Porque ele precisa de um ponto de contato na terra. Okay? Então a primeira coisa, a roupa. A roupa determina um estilo de vida. O estilo de vida profético confronta um sistema religioso que já tem aparência de religiosidade, mas não traz mais a espiritualidade do céu e da terra. Então, a ação profética, ela vem para estabelecer de novo o reino. Que o reino venha e prevaleça. O reino inabalável. Que o reino venha e permaneça. Que o reino venha e prevaleça. Agora, nós ouvimos muito de falar, avivamento, aqui está tendo avivamento, aqui está tendo avivamento, vamos orar para avivamento. Quando fala, vamos num culto de avivamento, o culto enche. Agora, não se sabe, antes que haja um avivamento, terá que haver algumas coisas antes, para que seja um avivamento. Antes de vir um avivamento realmente do céu para a terra, antes terá que vir um processo de reabibliamento. Esse reabibliamento vai provocar no povo um arrependimento. E por consequência do arrependimento, virá do céu um avivamento. Então, quando o ministério profético diz, arrependei-vos,
que está fazendo? Está provocando um mover de Deus que vai trazer para esse povo o quê? Um reabilamento. Volta, que vai provocar um arrependimento. Todo movimento de avivamento que não houve antes, arrependimento e reabilamento, vai virar apenas um entretenimento. Eu não consigo repetir isso que eu falei. Eu estou bonitinho, volta a vida aí. Sabe? Todo avivamento que não houve antes, um real movimento de reabilamento e arrependimento, vai se transformar num mero entretenimento. Porque tudo que é de Deus, ele é processual. A manifestação é all of a sudden, é de repente. A manifestação é de repente. Mas haverá antes todo um processo de Deus. E Deus é especialista nisso. Tudo que é interessante de Deus, tudo que vale a pena em Deus, ele esconde para que o inimigo não roube. Para que o inimigo não coma enquanto é filhote. Não copie. E vai copiar, mas quando copiar, o poder já está estabelecido. Já era. Né, já era. Tá? Já era. Tá? Então, o profético, ele traz dentro dele também um outro aspecto, o despertamento. Depois nós vamos falar sobre esse assunto, mas deixa eu ter uma coisa importante aqui. Falamos da roupa. Agora, a comida. O que o João Batista comia? Você lembra? Gafanhotos e mel. Vou contar para ele, afinal de contas, né? Gafanhotos e mel. Gafanhotos e mel. O profético, o profeta, o mover profético, ele tem uma habilidade, onde tem gente que fala, a minha obrigação é ensinar, e vocês julgarem, né? Tem gente que fala que gafanhoto é um gafanhoto mesmo, porque eu já vi num vídeo um gafanhoto desse tamanho, assim, parece uma lagosta, você já viu, né? Um gafanhoto enorme, aquilo ali com pão, e com maionese, deve ser legal, um X gafanhoto. Tá? Agora, há outras correntes de estudos que dizem que gafanhoto é uma planta, tá? Que nasce embaixo da areia, tá? Que chamava gafanhoto. Tá? E o mel? Diz que era uma plantinha rasteira, que ela se esconde embaixo da areia, tá? Que somente quem é do deserto sabe, o cara me olhava, ali tem gafanhoto. Tá? Ele fazia assim com a areia, assim, ela usava da própria cobertura da areia para ela se manter. Tá? Mas independente, se for um bichão ou se for um negócio que se esconde, tinha que haver uma habilidade, ele tinha essa habilidade de se alimentar no deserto. Não tinha Big Mac, não tinha supermercado, não tinha rede de restaurantes. Ou seja, o profeta não se alimenta do sistema. A alimentação. Não se esqueça que a Bíblia é um livro espiritual, hein? Bíblia é um livro de tecnologias proféticas e apostólicas. Tudo que está escrito aí, nós temos que encarar isso um aspecto espiritual, para extrair características espirituais. Quando eu consigo discernir o espiritual que está por trás da letra, você consegue entender o estilo de vida que Deus está falando para nós. O que o Espírito diz, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito comunica à igreja. Então, quando ele fala que ele se alimentava no deserto, ele está fazendo um contraponto com o sistema alimentar religioso. O sistema alimentar religioso se alimentava do sistema. O profético se alimentava de uma maneira sobrenatural. O profeta, ele tem a capacidade de se alimentar das coisas de Deus sem verdadeiramente estar linkado a uma denominação. Não estou falando que é para ficar rebelde, não é isso que eu quero dizer. Estou falando que o profético ele tem uma habilidade de receber de Deus revelação. Por isso que o profeta, o profeta que é profeta, ele tem que estudar muito. Por que eu tenho estudado? Quer uma perguntinha? Você está ali, você está na pegada. Falando que é pulando de igreja em igreja?
Não, eu não falei de pular de igreja em igreja. Eu falei que o profético, ele recebe do céu instruções específicas do céu. Ele tem que estudar muito, aí ele estuda na igreja, mas a revelação vem do céu. A missão específica vem do céu. Você vai ver na escola de profetas, tá? No centro lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, a igreja, o movimento de Antioquia, que era uma igreja de profetas e mestres. Tá? Não é que tem que ficar pulando, aí é crente borboleta. Tá? Estou falando a alimentação profética. A alimentação profética, tá? ele recebe da sua intimidade com Deus. Entende? Ele estuda na igreja, se relaciona na igreja. Tem um pastor que agora é submisso. Está em submissão, debaixo da missão do pastor daquela igreja, ou daquela denominação. Porém, a sua alimentação profética, ele recebe do seu relacionamento íntimo e sincero com Deus. No deserto. O deserto é algo que se opõe ao sistema. Porque hoje em dia, tem muita gente fazendo isso, cara. Tem muita gente fazendo isso. O cara pega o YouTube, Google, senta na frente do computador, pega um caderno. Tem lá, cara, centenas e centenas de mensagens prontas. Sabia? É impressionante, cara. Tem cara que não estuda mais Bíblia. Tem pessoa líder de ministério que não estuda mais Bíblia. Por quê? Porque ela está tão atarefado com o serviço da igreja, a sua vida pessoal, a sua vida. Ele não tem mais tempo, ele não busca mais Deus na intimidade. Ele vai agora no Google. Pega tudo mastigado, ali, tal. Quando ora uns 5, 10 minutinhos e manda bala. Sem noção nenhuma. Deus online. Muito bem posicionado, belíssima observação. Agora, o profeta, por isso que o dom profético foi sendo extinto da igreja. Porque antes dele ser extinto, o que aconteceu? Começou a haver uma série de falsas profecias. Quando começou a haver falsas profecias, abusos do dom profético. Porque cada dom tem o seu espinho na carne. O do ministério do apóstolo é o glamour. O cara tem que se esconder muito. Senão começa a ser badalado, o apóstolo isso, a apostila aquilo, né? Aí daqui a pouquinho já não se envolve mais, já está envolvido no seu reino, com as suas denominações, com as suas igrejas. O perigo do apostólico é o glamour. Do profético é a manipulação. Por quê? Tem cara que ele começa a usar o dom dele, porque o mundo está sedento do sobrenatural. Tá? Tem gente, cara, que você vai ministrar, aí o cara te dá uma oferta de 10 mil reais, te dá um carro, te faz mil coisas. Tá? E se você não tiver o coração firmado em Deus, você começa a usar do dom, entendeu? Eis que eu te digo, não senti no meu coração em Deus, que Deus falou para você que você tem que dar o seu carro para mim. A pessoa vai dar. Entendeu? Por causa dessas coisas erradas, o ministério profético foi entrando em descrédito. Quando foi entrando em descrédito, foi havendo uma diminuição da atividade profética, até que Satanás venceu e acabou deixando para lá. Aí criou-se aquela doutrina que o profeta era somente no Velho Testamento, que hoje em dia a gente não precisa mais do profeta. Mentira, porque está escrito lá. Deus mesmo colocou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Até que a igreja entrasse em maturidade. A igreja não está em maturidade, então ainda é necessário que eles são profetas. Ok? Então aí um outro aspecto interessante. Okay? O próximo aspecto. Diz na palavra que ele usava um cinto de couro que protegia essa área aqui. Ela era colocada aqui. Tá? Esse cinturão também é usado pelos soldados romanos. Os soldados também usavam isso. Fazia parte da indumentária do exército romano. Porque nesse cinturão grandão tinha os ganchos onde se colocavam as espadas. Era um lugar que
que servia que até hoje, né? Se você põe um chaveirinho aqui, o cinto segurar a calça, o cinto, ele te dá uma segurança. Esse cinto, o que significa esse cinto? O verdadeiro profeta, ele cobre essa área aqui, a área digestiva, corresponde, né? A área digestiva, tá? E as partes baixas, que é a área da inseminação, a área sexual, a área de procriação. Então, os verdadeiros profetas, eles cobrem as suas áreas, ou seja, ele escolhe muito bem do que ele se alimenta, não estou falando de físico. Por exemplo, no YouTube tem 1 milhão de pregações, eu escuto 5 ou 6. Pum, então um cara qualquer lá, coloca no YouTube, e fico ouvindo lá. É 5 minutinhos, aqui faz assim, ó, para, é veneno. Tum, para no ar. Porque nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que é preto é petróleo. Então nós temos que filtrar muito bem. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, o maligno também vem por aqui. A sugestão também vem por aqui. Então, e muitas vezes tem muito cara que fala até coisa boa, mas a motivação é má. Então precisa entrar em ação um outro dom chamado discernimento de espírito, que é o dom que o profeta também é muito usado nesse dom, discernimento de espírito. O profeta consegue discernir o que você faz do motivo pelo qual você faz. Por isso que o profeta, ele chegava e falava. Porque o profeta consegue ver o ruim quando todo mundo só vê o bom. E o profeta é o único, muitas vezes, que é o único que consegue ver o bom quando todo mundo vê o ruim. Porque o profeta, ele é atemporal. O profeta, ele nunca está no presente. O profeta sempre fala do ponto de vista eterno. Porque como ele está muito linkado ao céu, e não dá para você estar linkado ao céu e falar de uma maneira pontual. Então as palavras do profeta é sempre do ponto de vista do eterno. Então por isso muitas vezes as pessoas se confundem quando está falando com o profeta. Porque você está conversando com o profeta, de repente o profeta está falando com você de algo de 50 anos à frente, 30 anos à frente. E você fica meio perdido, né? Ele está falando com você, porque, você está conversando com ele aqui, mas num segundo, no outro segundo, ele já está 10 anos à frente. Ele fala com você de 10 anos à frente. É um negócio muito louco. Então você tem que saber, peraí, ele está falando agora, você está falando para frente. Fala, eu estou falando para frente. Eu já estou dizendo para você, daqui a 10 anos, como é que você vai estar? Ele está com você, mas o Espírito Santo de Deus o leva para mais adiante, para te comunicar algo, para você se alinhar com aquilo. É igual um sonar. É um troço muito. Obrigado, é igual um sonar. Agora, para que isso aconteça de uma maneira alinhada com Deus, de uma maneira. Deus pega o profeta, cara. Se é um dos ministérios que Deus mais trabalha na pedra do oleiro, é Jeremias. Qual é o profeta que Deus pega? Acho que é Jeremias, né? Pega Jeremias e fala, cara, vou te mostrar como é que opera o ministério profético. Como é que se treina o profeta? Leva ele até o oleiro, que pega o barro. Já viu como é que é o oleiro? Tem aquela pedra que vira? Jeremias, né? Jeremias fica observando como é que o oleiro trabalha o vaso. Pega o barro, bate na pedra, e vira na pedra e bate. Aí vai formando o vaso. O vaso está bem formadinho, ele vê uma coisinha, uma impurezazinha, ele pega, destrói tudo e bate naquela pedra, fica ajudando com o pé assim, aquela pedra redonda, ele vai moldando o barro. O barro está sem forma e vazia, né? Mas o Espírito Santo de Deus vai moldando. Aí depois que ele moldou bem, está bem moldadinho, ele fala, agora está bem moldado, agora vamos para a segunda fase do treinamento profético. Ele pega o vaso moldadinho e põe ele no fogo para cozinhar. Mas não é gosto não, né? Tá? Ele pensa que está formado, né? Ele fala, agora você está formado, mas você não está cozido ainda, né? Os elementos ainda não estão bem firmados. Então você vai para o cozimento. Aí você passa um bom tempo no cozimento ali.
que não precisa nem explicar isso, não precisa nem ser profeta para entender o que é isso. Aí depois do cozimento, você fala, agora eu estou quente, estou cozido, estou quente. Fala, agora vamos para a próxima fase. Vai me entregar para o ministério? Não, agora você vai para a estante, ficar no esquecimento. Entendeu? Vai ficar guardadinho na estante. Porque a voz profética, muitas vezes Deus pode preparar um profeta há 30 anos para usar em 3 anos. Por isso que Elias, quando Deus fala, vai lá e chama Eliseu, ele vai ser profeta no seu lugar. Imagina, num processo de 15 a 18 anos, sabendo que tudo que eu vou fazer agora é para você dar de graça. Eu vou sofrer muito para você ver e colher o dobro da minha glória. Você não vai ter dor nenhuma, você só vai colher os frutos do meu trabalho. Fala vontade, não dá vontade de quebrar esse cara da picareta? Mas Deus fala. Então, o profeta verdadeiro, ele tem que ter uma visão que quem ele é, nada. O que ele tem, ele vai ter que repartir com outros. E aí entra uma das partes do nosso lado para Aí entra uma das partes do lado da nossa recuperação, a aceitação. Exatamente. A aceitação faz parte do amadurecimento. Que quando nós aceitamos... Aliás, isso que você falou é uma coisa interessante. Aconteceu isso na Bíblia, naquela conversa de Jesus com Pedro, os apóstolos. Quando Jesus faz uma conferência, tá, com os seus apóstolos, e fala, o que eles estão falando que eu sou? Aí eles falam, uns falam que você é o profeta, uns falam que você é o Messias, outros falam que você é não sei o que lá. Coisas, achômetros. E Pedro, o que você acha? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus fala, bendito és tu, seu irmão Bajones, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo que está no céu. E baseado nessa revelação, qual a revelação? Que eu sou o Cristo, eu chamo você apóstolo, identificador de fundamento de fé. Baseado toda vez que o Espírito Santo de Deus revelar para você um aspecto de Cristo, Cristo vai devolver uma revelação a teu respeito. Pedro, tu és Pedro. Você entendeu? Sempre que o Espírito Santo nesse exato momento está querendo revelar para você um aspecto de Cristo. Quando você entender um aspecto de Cristo, ele te promove. E no reino de Deus a promoção é feita por revelação. Quanto maior o nosso maior nível de revelação, é o nosso maior nível de autoridade. A autoridade não vem por tempo de serviço, mas vem por um ouvido sensível. Então nós pegamos aqui a roupa, que indica um jeito de andar. O profeta, ele é um estilo de vida. Profeta não é um modismo. Profeta, ele é um estilo de vida. Profeta, ele é profeta 24 horas por dia. Ele almoça como um profeta. Você pode estar almoçando com o profeta, você está batendo papo, tal. De repente ele abre um portal, ele sai daquela conversa, entra num portal eterno e traz coisas eternas. Geralmente os profetas, ou eles têm uma boa memória para anotar, ou outro traz um caderno para anotar, porque o profeta traz sempre revelação instantânea. E anota. Eu aprendi isso com um profeta da Igreja Velha da Vida, conversando com ele falou, irmão, é o seguinte, pega um caderno, uma caneta, e anda com ela, ou então um gravadorzinho, melhor que esse gravadorzinho. Fala, se vem a palavra, já dá um play ali e já grava. Porque muitas vezes a palavra de Deus, porque você esbarra nos portais de Deus. Quando você esbarra no portal de Deus, a voz de Deus ecoa, você capta, tem que captar também. Eu sei que eu perdi muita coisa. Eu estava comentando até com os irmãos, comentando com a Rosana em casa, e os sinais seguirão aqueles que creem. Gente, eu ensinei isso, falei muito isso durante muitos anos, mas eu não entendia. Sou sincero, está gravando aí, eu sou sincero. Eu entendia isso de uma maneira teológica. E os sinais seguirão aqueles que creem. Até que há pouquíssimo tempo, é como se eu tivesse ouvido alguém falar assim para mim, os sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, se eu não creio, não vai me seguir.
Eu falei, meu Deus do céu, eu procurando destinos em Deus. Quer dizer que teu sinal estava me seguindo. Eu falei, então o sinal está te seguindo um tempão, cabeção. Você que não estava crendo. Agora eu falei, Deus do céu, me mostra os sinais novamente aí. Porque na Bíblia, isso não se trata de ponto de vista, é Bíblia. Os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Se creio, poxa, então eu tenho que ser guiado pela palavra. Mas a palavra vai me dar sinais. O que é sinal? A palavra sinal. A palavra sinal é um sinal, uma placa, um sinal. Né? Tá uma setinha apontando para lá. Isso é um sinal. Então Deus vai te dar sinais. De fazer. Eu percebo que na minha vida, fazendo uma rápida reflexão, antes de eu entrar em grandes frias na minha vida, quando eu voltando um pouco a cena na minha lembrança, nossa, Deus tem passou aquele irmão que nunca falou comigo, naquele dia ele falou comigo. Naquele dia ele me chamou para ir para um lado, eu fui para o outro e me dei mal. Então eu percebi que Deus tinha me dado sinais. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Aí entrei no profundo arrependimento. Me desculpe, eu rejeitei esses sinais. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como um som de muitas cataratas. Ou seja, Deus nesse exato momento está falando de uma maneira poderosíssima. Agora, como toda catarata, a catarata pode estar caindo aqui. Se você ficar aqui, você não é atingido por ela. Ela está aqui. Mas se você der um passo, você é tomado pela catarata. Assim é Deus. Deus ele está fortíssimo, fortíssimo. Porém, aqui do nosso lado. É a minha decisão eu entrar na frequência. Na presença não. Na presença eu não tenho como sair. Ele é onipresente. Mas entrar na sua frequência. Fluir com ele. Eu desisti de mim para entrar na sequência dele. Ok? Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Todo sinal é um aviso. Todo sinal é um aviso. O comentário foi: todo sinal é um aviso. Sim, todo sinal. Porque o sinal serve para sinalizar, para te dar uma indicação. Para! Continua! Para a esquerda, para a direita. Né? Alertar de alguma coisa. Para te alertar de alguma coisa. Que isso é o ofício profético. Né? Outra característica da cinta, ele protegia o quê? A área reprodutiva. Tá? O que significa isso? De tempos em tempos, Satanás consegue engendrar na igreja de Cristo falsas doutrinas. E a igreja engole. Vem um camarada não sei de onde aí, com uma fama de famoso, vamos dizer assim, né? Vem falando coisas boas, pega um monte de coisa verdadeira e no meio joga uma falsa. Ou seja, a igreja desavisada, o ministério desavisado vai e engole aquilo. E basta ter uma coisa podre no meio de tantas coisas boas para você corromper o sistema inteiro. Grandes moveres de Deus foram interrompidos somente porque não havia profetas. Como não havia profeta? Porque o profeta, ele é um sonar, lembrei, e também o profeta tem meio que um olhar de raio-x no negócio, sabe? Passa na maquininha, acusa que tem metal ali, tem impureza ali. O profético, ele fica ouvindo. Por um discernimento do Espírito, ele consegue discernir o que é a religião do que é a revelação. O cara vai falando, isso é revelação, glória a Deus. Isso que é religião. Ele vai ao pastor, isso aqui assim, isso aí. Por quê? Ele serve também como um alarme. O profeta, você vai ver, o profeta gosta muito do chofar. Quem sabe o que é chofar? São aqueles chifres. Cada toque tinha uma. Cada toque
tinha um significado específico. Cada toque do shofar indicava algo de Deus para a terra. Então, pelo toque do shofar, você saberia o que se fazia, se tinha que avançar, se tinha que recuar, o que estava acontecendo. Então, o toque do shofar hoje na igreja é quando o profético vem e fala: para! Entendeu? Deu ruim esse negócio aí, não é de Deus? Tá? Mas ele não tem, ainda que ele tenha visão, ainda que ele tenha revelação, não tem autorização. Ele tem que ir ao seu pastor, ao pastor daquela igreja. E ó, pastor, assim. Não pode, que é um outro pecado, que é um outro risco. O profeta, ele acha que ele recebeu, ele tem que mandar bala. Não. Por isso é a minha opinião e a opinião de mais alguns outros que andam comigo. Para mim, o ministério de João Batista poderia ter durado muito mais. Porque ele era a voz que clama no deserto. O que ele foi fazer no palácio? Ele não tinha nada em fazer no palácio. Agora, o outro problema também do ministério profético é o sucesso. Enquanto o profeta ele é anônimo, ele busca Deus, ele jejua, ele estuda muito. Depois ele começa a ser reconhecido. Aí quando ele começa a ser reconhecido, ele acha que tem o direito de ver problema na vida dos outros e ia sair apontando o dedo. E ele foi apontar o dedo num lugar que todo mundo experimentou, todo mundo sabia que aquilo era pecado. Então ele não está trazendo revelação nenhuma. Era chover no molhado. Sabe aquelas profetas batatas? Eis que ele diz, amanhã se não chover vai fazer sol. E talvez seja um nublado da parte de Deus. Está vendo? A gente faz uma palhaçada e pensa que é uma profecia. No culto de amanhã, se não falar de Deus, vai falar de Jesus. Quem tiver ouvido para ouvir, então para os ouvidos. Sabe? É exatamente isso. Profetada. Visagem. É o modo pastorzinho que o pastor mostrou para nós no vídeo, o irmão mostrou para nós no vídeo ali, que o cara andar dízimo, o cara não vai andar mais, não vai sair da cadeira de roda mais, porque não deu dízimo, não vai ver nada. Misericórdia. O pessoal, o Brau está falando aqui de um profeta, falou que o cara não ia mais levantar da cadeira de roda porque não tinha pago o dízimo nem oferta. Você precisa ver do que a gente está ouvindo aqui. O cara aposta? O cara aposta. O cara aposta. Né? Então, eu aposto que o cara aposta. Né? Eu aposto. Né? Está se apostatando. Né? Gente, o profeta, quando ele é bem posicionado, quando ele é bem treinado, quando ele aceita se sujeitar aos outros ministros, aos outros ministérios, ele é uma tremenda arma para a igreja, uma tremenda arma na mão de Deus. Tá? Por isso que você vê que demora tanto tempo para se treinar um profeta. Mas um profeta bem estabelecido, olha, a igreja ela caminha anos luz. O que, gente? Abra aí o livro no livro de Crônicas, Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 12. Quem achou, leia para mim aí o versículo 31, 32, 33, se não me engano. Pode ler aqui? Já? Só aqui. Primeira Crônica, 12, 31, 32. Primeira Crônicas 12, 31, 32, 33. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Com ênfase, então, o pessoal da tribo de Issacar, que nós comentamos, né? Só para dar uma base bíblica.
eles eram entendidos dos tempos, dos meios e dos mortos. Tá? Davi tinha... Então, o pastor de igreja, que é uma tipologia do rei, né? O rei da nação hoje é o pastor da igreja, o anjo da igreja. O pastor hoje que está linkado, ele sabe disso, ele sabe que o certo mesmo é ele trazer o quê? Profetas para perto de si. Ele precisa do ministério profético. Na tela da tia dessa carta? Não lembro. Não lembro. Eu não lembro não. Não lembro. Todo ministério precisa de conselheiros. Não havendo profecia, o povo... Sabe? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso é sintonia, glória a Deus. Isso é bom. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque muitas vezes saber o que é certo, o que é errado, é relativamente fácil. Agora, saber o que é bom e o que é ótimo, precisa um pouquinho mais de sensibilidade no espírito. Tá? Às vezes, você sabe, gente, Deus tem uma vontade específica para cada denominação, para cada igreja. Se Deus estabeleceu uma igreja no Parque Bristol, Ele tem algo específico para aquela igreja. E que não é única e exclusivamente para ela, mas é para todo o corpo de Cristo. Isso é um dos problemas de denominação. A denominação ela tem que ter sempre em mente que ela funciona para toda a corpo de Cristo. Ela não pode se fechar. O problema do denominacional é quando ela se fecha. Quando ela é denominação, mas ela se junta a outros pastores, ela se relaciona com os outros ministérios, ela permanece sadia. Porque na multidão de conselheiros a sabedoria. Agora, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando a igreja se fecha para o profético, ela começa a viver de quê? Divisões internas que agradam a si mesmo. Começa a produzir para ela e não para o reino. Então, aí que entra o profético vai lá e abre. Então, o profético, quando fala do cinturão que protege as partes íntimas, está falando que protege a sã doutrina. Ele tira os excessos. Por isso, o ministério de profeta, ele deverá ser muito influenciado por ministérios de mestres. Geralmente, mestres andam junto com profetas e vice-versa. E um profeta, quando Deus tem um projeto nesse profeta, de mais tarde se tornar um apóstolo, ele coloca nele uma forte unção de mestre. Porque o profeta que tem uma forte unção de mestre, ele se torna apto a estabelecer igrejas. Então, tem muitos profetas que começam como profetas, terminam como apóstolos. Porque Deus leva ele a um... Porque o apostolado tem a ver também com uma certa maturidade, para se fazer uma coisa e uma visão mais adequada de nações, de estabelecimento. Então, às vezes ele junta de dois elementos, do ensino e o profético, porque vem a letra e o espírito juntos. Então, o cara se torna mais... chuta com as duas pernas, vamos dizer assim, né? O cara que chuta com as duas pernas, ele faz mais gol. Ele não fica dependente, ele não é canhoto nem destro, né? Ele é ambidestro, então ele funciona bem. Então, ele tem, de um lado, a linha de mestre e do outro lado, a linha profética. Que às vezes, você vai estabelecer a igreja num lugar... E a pessoa não tem conhecimento da palavra, mas vem o dom de milagres, o dom de cura, dons sobrenaturais que vão chamar a atenção das pessoas para Cristo. Você pode ver, até está conversando com a Rosana hoje, ela falou sobre isso, né? Poxa, lá na África a gente vê dons de ressuscitar mortos, vários cultos lá ressuscitam mortos, isso aqui você não vê. Aqui se na igreja ressuscitar um morto, morre 10 crentes de susto. Não é verdade? Né? Tem aquela piada lá que o pessoal estava tendo culto, e era... Você não vai esquecer essa piada. Vai. Né? E estava tendo um baile de carnaval. Né? E os caras no culto lá, tal. E um cara, né, brinca no carnaval no meio da rua, o cara estava fantasiado de diabo. Né? Aí o cara aí vai a igreja ali, né? Ele falou, acho que eu vou tirar um. E o que ele fez? Ele entrou correndo para dentro da igreja, para ter acesso a Satanás.
diz a história, né? Que o pessoal da igreja saiu correndo. Né? Saiu correndo de medo. E o cara ficou sentado. E acho que ele travou as pernas, né? Quando o cara foi para brincar com ele, ele falou: Não, só sem contigo, só sem contigo. Fica de boa. Nós é pássaro, nós é pássaro. Isso negou tudo que ele quer dizer. Todo entendimento é pouco, hein? Tem hora, né? Eu me fiz de tudo para com todos, até de endemoniado, para fugir de Satanás, brincadeira, né? Então, do que eu estava falando? Que eu fiz pensar essa piada, esqueci onde é que eu estava, gente, me ajuda aí. Dos milagres que acontecem na África e aqui. Obrigado. O que acontece? Deus ele não desperdiça o dom. Deus ele não desperdiça óleo. Enquanto tem vasilha, tem óleo. Acabou as vasilhas, o óleo para de cessar. Lá, em muitos lugares lá, em África, você vai dar de cara com magia negra da mais pesada. Tem cara que é tão envolvido com demônios lá, tem caras que entram numa caverna em forma humana e saem em forma de bicho. O troço que devido, vai nos seus níveis de pacto, você vai se transformando. Você se transforma em tudo que você adora. Aproveita para dar um gancho. Você se transforma em tudo que você adora. Então, se você adora Cristo, você vai se transformar em Cristo, cristiano. Por quê? Nossa essência é uma essência adoradora. Tudo aquilo que nós adoramos, nós temos a tendência a tomar a forma daquilo, assimilar a cultura daquilo e entrar num processo chamado osmose, troca de identidade. Lá em África, a necessidade é tanta, que também não tem isso, porque também não tem médico, não tem nada, que não é tão incomum, sabe? Não é tão incomum. E mesmo porque também as reuniões são feitas no meio da rua. Tá? Não tem igreja. Tem cultos lá que o pessoal pega umas tábuas, uns troncos, os poucos que tem, traça põe o seu tronco assim e senta no tronco. Agachadinhos ali, senta no tronco. Centenas e centenas. Tem gente, quando sabe que vai um missionário pregar, se ele sabe que o cara vai chegar na quinta-feira, tem muitos irmãos que já saíram das suas casas na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, viajando dia e noite em África com risco de leões e coisas do gênero, para ouvir uma pregação. Aqui, se o tempo estiver frio, a gente não sai de casa. Se chover, o crente encolhe. O crente é feito de açúcar. Entendeu? Tá chovendo, tá calor. Quem vai pregar? Ih, vou não. Em África é 4 dias de caminhada. Eu já falei isso numa outra pregação aí. Quem imita bem é o Luiz. O quê? Imita bem o quê? Voz de criança. Vou preparar uma cena aqui pra tu. Vou preparar uma cena pra tu aqui. Tá chovendo. É bom saber. Cada um no seu dom, né? Certo, gente? Vamos lá. Algum comentário até aí? Pegamos aspectos de crônicas, tá? O que acontece nesses lugares assim que vê muito milagre não é simplesmente porque os sinais e os prodígios acompanham o que creem. Eu penso que nesse aspecto eu me arrisco a falar que não. Ao contrário. Porque como crerão se nada ouviram? Em Romanos 10. Ali eu creio que o sinal é para que creio. Entendeu? Deus envia aqueles que creem. Glória a Deus. Alguém tem que crer nesse negócio, né? Então Deus envia apóstolos, profetas, evangelistas para esses lugares para que manifestem, para que por intermédio, por consequência dos sinais e maravilhas, eles venham crer no Deus Todo-Poderoso. Entende? Aconteceu isso em alguns lugares que eu fui, tá? Apareceu sinais e maravilhas de Deus,
que as pessoas não acreditavam e passaram a crer. O meu pai foi um. Tá? Meu pai ele demorou 7 anos para se converter. E toda sexta-feira ele chegava na minha casa, tipo umas 5h30 da tarde. A gente comia lá um frango assado, uma pizza, coisa que a gente gostava de comer. Ele cumprimentava os netos, tal. Aí ele vinha puxar papo de Bíblia comigo. Ele que vinha puxar papo de Bíblia. Aí começava, pá, e ele só contestando. Tá. E assim foi. Um dia, eu estava conversando. Tem dia que a gente ia conversar ia numa boa, tem dia que a gente quebrava o pau, né? É aquela coisa, aquela sede, aquela vontade da conversão do pai, né? E um dia o assunto da conferência foi Espírito Santo, né? E falei, ele contestou, falou. Meu pai é um cara muito culto, né? Já falei, meu pai falava 5 línguas. Crânio mesmo, muita cultura. E um dia falando com ele sobre o Espírito Santo, ele já estava indo embora, eu estava abrindo a porta para ele ir embora. E eu lembrei, né? Ou lembraram-me, né? Eu cheguei para meu pai assim, ô pai, sabe, um outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Soprei nele. Quando eu soprei nele, ele caiu. Ele caiu, mas ele caiu duro, ele ficou assim, ó, encostado na parede com o pé no chão, assim, ó. Um olho arregalado. Aí ele foi dobrando e caiu. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, seu Espírito Santo. Dei a mão para ele assim, ele ficou com um olho assim, foi embora, não falou nada. No outro dia, ele chegou, começou a conversar, o Espírito Santo falou para mim, levanta a mão. E vai ter a mão dele na sua mão. Aí ele estava assim, no tabuado aqui, tipo assim, pai, chega. Se o senhor é com ele, o senhor tem a sua mão. Ele ficou me olhando. Aí ele veio assim, quando ele pôs a mão dele, segurou na mão. Passou no palco, assim, começou a chorar. Teve uma conversa maravilhosa. 7 anos. Precisou de um sinal. Aquele sinal destravou. Porque saiu da esfera da letra. Saiu da esfera do vai, acho que não acha, acho que isso, acha aquilo. O Espírito Santo chega, pum, toma. Quando ele toma aquela envergada do Espírito Santo, fala, agora eu quero. Então por isso que às vezes é necessário. Não é necessário mais para nós, porque nós já cremos na existência dele, nós já sabemos da sua natureza. O que nós precisamos é nos convertermos, nos arrependermos e nos alinharmos para Deus nos livrar. Por quê? Porque embora esses sinais sejam bons e necessários, não é isso que converte o povo. Porque o que converte o povo é uma palavra revelada. Eu já tive vários sinais de Deus. Vários sinais de Deus. E nem assim me impediu de eu andar apóstata. Eu não fui um desviado, eu fui um apóstata durante 7 a 8 anos. Eu fui um apóstata. Mesmo tendo várias experiências com Deus, tendo um bom conhecimento de Deus. Mas eu não tinha revelação, eu tinha apenas conhecimento. Por isso eu entendo quando o Jó fala, né? Antes eu te conhecia de ouvir e falar. Mas agora, depois dos 7, 8 anos de ter me apostatado, eu tive um encontro com ele num lugar terrível. Eu falei para ele, não aguento mais, quero voltar. Aí ele começou a fazer um trabalho de voltar. Eu trazer de volta para casa. Por isso eu entendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu consigo andar. Ok? Algum comentário mais? Alguma coisa? Crê nos profetas e prosperareis. Jeremias 1:10. Vou parar por aqui. 1:10. Por favor. Olha, ponho-te neste dia. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Você vê que isso é quando Deus dá uma ordem para Jeremias. Ele trabalha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
5 áreas, 5 níveis da palavra profética. Olha que interessante. Por isso que o profeta tem que ser um cara muito apaixonado por Deus. Tá? Porque no primeiro nível ele vai desarraigar coisas. O que são coisas? Coisas são pensamentos, raciocínios, hábitos, estruturas pensantes, modos pensantes operantes de um elemento, de um indivíduo, de uma igreja, de uma denominação, de um país, de nações. Você lembra de Jonas? O profeta Jonas? Deus usou, pôs uma palavra nele e ele mudou uma nação inteira por uma só pregação. Desde o maior até o menor se converteu por uma pregação. Deus coloca nele. Eu queria saber que mensagem que Deus deu para esse homem, rapaz. E você vê que isso é o verdadeiro poder da palavra de Deus. Porque Jonas não foi lá pregar teologia da prosperidade, não foi pregar amor de Deus, ele foi pregar uma palavra de arrependimento. Arrependa, ou então o Senhor vai mandar fogo. E esse é o poder quando você faz algo que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E esse é o poder que a palavra do Senhor tem para nos trazer vida. E todos se converteram. Amém. E enquanto Deus estava falando pela tua boca, estava falando comigo. Deus usou um profeta que momentos antes ele estava apóstolo. Glória a Deus. O que Deus não é capaz de fazer quando a gente se arrepende dos nossos pecados? Ai, me constatei, desfiei. Deus me deu uma direção, então lhe fiz muito mal, pratiquei muito mal. E eu fui jogado no mar das circunstâncias. E ele, por um instrumento da sua misericórdia, usa um peixe, um grande peixe, e me traz de volta para o seu destino. E Deus pegou esse homem e transformou ele num profeta às nações. Deus ainda continua levantando Jonas. Eu sou Jonas. Sou um profeta que Deus trouxe de volta. Eu creio no poder restaurador de Deus, sabe, gente? Eu creio. Eu não venho de concílios proféticos apostólicos. Eu venho do lugar de arrependimento de Deus. Essa é a minha escola. Formado no deserto, amadurecido nas águas. Essa é a minha natureza. Eu posso. Obrigado, Espírito Santo. O senhor me pegou direitinho. O senhor me pegou direitinho. Ele, I got it. Não fala mais nada, não. Ficar de pé. Não. Eu falo, que sou louco? Não falo mais nada. Deixa eu fazer um segundoinho. Fui corrido no Love Break? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por me permitir deixar isso registrado. Aleluia. Que mais do que as minhas palavras, o meu testemunho, mais do que aquilo que eu conheço, para a decisão que eu tomei, que o Senhor seja glorificado, Senhor, não só nos meus acertos, mas também nos meus erros, nos nossos erros. Estamos todos aqui agora voltados para Ti. Leva-nos ao nosso lugar de destino.
Leva-nos ao nosso lugar profético em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém, gente. Só isso. Tchau, tchau.